Olá pessoal, vamos começar aqui a solução do nosso exercício. Como nós vimos na aula anterior, o assunto de ondas exigiu conhecimento a respeito das características de uma determinada onda. Então vamos para essa primeira questão aqui, que é da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Ela diz o seguinte: numa corda, uma fonte de ondas realiza um movimento vibratório com frequência de 10 Hz. O diagrama mostra, num determinado instante, a forma da corda percorrida pela onda. Então aqui nós temos a coordenada y pela coordenada x. Significa que esse gráfico é o gráfico de elongação da corda em relação à posição. Então nós temos aqui algumas características, né? A velocidade de propagação da onda em centímetros por segundo é de. Então ele quer saber qual é a velocidade de propagação. Bem, para realizar a solução desse problema, nós precisamos dessa equação, que é a velocidade é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. Nós vimos em aula. Então, nós vamos precisar desses dados. No enunciado, ele nos dá a frequência de 10 Hz. Então, aqui no enunciado, nós temos os dados, né? Então, tem uma frequência que equivale a 10 Hz. Preciso do comprimento de onda. Então, eu vou analisar o gráfico. Quando eu venho aqui analisar o gráfico, eu tenho que algumas informações. Eu tenho que a amplitude, que é a distância daqui para cá, ela é igual a 3 centímetros. Não vou precisar desse dado, no entanto é importante identificar. Eu sei que o primeiro máximo ele está acontecendo aqui exatamente em relação a x igual a 2 centímetros. O segundo máximo ele está acontecendo aqui em relação a x igual a 10 centímetros. Então, se nós pegarmos e conectar esses dois pontos em termos de distância, podemos notar que o comprimento de onda, nesse caso aqui, ele equivale a 8 centímetros. Como assim 8 centímetros, professor? Basta você subtrair o 10 pelo 2. Significa que a distância final menos a inicial, no caso, daria 8 centímetros. Então, agora eu tenho as informações que eu preciso. Comprimento de onda, no caso, igual a 8 centímetros. Substituindo, né, na equação V igual a lambda vezes F, temos que a velocidade de propagação é 8 vezes 10. Nesse caso é igual a 80 centímetros por segundo, que é a unidade de velocidade de propagação dessa onda. Então, no caso, seria a opção correta, o item D. Essa segunda questão é semelhante. No entanto, a gente tem uma onda na superfície de um lago, né? Observe o enunciado. A questão número 2 refere-se à seleção da Mackenzie, de São Paulo. Diz o seguinte: um menino na beira de um lago observou uma rolha que flutuava na superfície da água, completando uma oscilação vertical a cada 2 segundos devido à ocorrência de ondas. Esse menino estimou como sendo 3 metros a distância entre duas cristas consecutivas. Com essas observações, o menino concluiu
que a velocidade de propagação dessas ondas era de. Muito bem. Nesse caso, a gente pode fazer uma ilustração para entender mais ou menos o que acontece. Vamos supor que o menino está sendo representado por esse observador. Ele está analisando, né, o que acontece através da perturbação uma dada onda. Visto de cima, ele viria algo desse jeito. Em algum ponto desse pontilhado aqui, nós teríamos o objeto que ele está chamando de rolha. Vamos supor que essa rolha encontre-se bem aqui. E aí ele diz o seguinte, ele diz que o tempo para que essa rolha complete uma oscilação devido à ocorrência de ondas é de 2 segundos. Então significa que a gente tem uma situação em que o período, nesse caso, é igual a 2 segundos. Por quê? Porque o tempo necessário para completar uma oscilação vertical é justamente o que a gente chama de período. Uma outra informação interessante que ele nos dá aí é que ele diz que o menino estimou como sendo de 3 metros a distância entre duas cristas consecutivas, ou seja, a distância entre duas cristas consecutivas, a distância daqui para cá, ou a distância daqui para cá. E ele está estimando que seja de 3 metros. Ora, a distância entre duas frentes de onda, situação de máximo, é o que a gente chama de comprimento de onda. Portanto, lambda é igual a 3 metros. Com esses dados, agora nós estamos em pé de possibilidade de resolver essa questão. A solução, a partir da interpretação gráfica ali, exige a necessidade dessa equação, que a velocidade é igual ao comprimento de onda dividido pelo período. Então, como, né? O período é igual a 2 segundos e o comprimento de onda igual a 3 metros, temos que a velocidade vai ser igual a 3 dividido por 2, que é igual a 1,5 metros por segundo.